Suas cicatrizes não te definem. Há pouco tempo atrás eu postei aqui nesse canal um vídeo chamado Você é mais forte do que você pensa. E hoje eu quero afirmar isso novamente a você que me ouve. Você é forte, você é capaz e eu tenho certeza de que você vai conseguir superar tudo isso que está te afligindo nesse momento. Você vai dar conta dessa situação que parece impossível de ser resolvida. Podem até parecer palavras clichês, mas só quem está precisando de força sabe o quão importante pode ser ouvir palavras assim num momento de escuridão. Já colocam muitos pesos sobre os nossos ombros. E nos próximos minutos, eu espero que, por meio dessas palavras que eu estou dizendo a você agora, você se sinta um pouco mais leve, com um peso a menos, e que saia desse vídeo se sentindo melhor do que quando clicou aqui. Eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Outra frase que eu gosto de dizer aqui nesse canal é: ao ser você mesmo, você pode perder muito, mas se você não for quem você realmente é, você perde tudo. Nós temos muito a acrescentar na vida das pessoas. Nós não somos páginas em branco. E quando tentamos nos passar por outra pessoa, somos infiéis a nós mesmos. E mandamos a seguinte mensagem para a nossa própria mente: não há nada de proveitoso aí dentro. E eu gostaria de ser outra pessoa. Em determinados momentos, é comum querermos ser outras pessoas, querermos passar por outros tipos de experiências de vida. É normal ter esse tipo de sensação. Mas por que sentimos isso? Por causa das nossas cicatrizes. O que acontece é que nós mesmos, quando olhamos para dentro de nós, conseguimos enxergar nossas qualidades, conseguimos enxergar o quanto melhoramos em determinados aspectos da vida e conseguimos ver aquilo que sabemos fazer de melhor ou aquilo que só a gente faz. Aquelas coisas que nos tornam únicos. Mas infelizmente, quando outras pessoas olham para nós, tudo o que elas conseguem ver são as nossas cicatrizes. São as marcas do passado. São aqueles piores momentos que nos assombram. São as dores que sentimos ou que já fizemos com que outros sentissem através das nossas palavras ou das nossas atitudes. Olham para nós e nos definem por aquilo de ruim que fizemos ou por aquilo de ruim que a vida fez conosco. E isso às vezes dói, mais do que as feridas que agora são cicatrizes. Pior do que ser machucado é ser julgado pelas sequelas que algumas dores nos deixaram. Às vezes, as pessoas falam sem pensar. Apontam para você e dizem: você é muito fechado, você não consegue nem conversar olhando nos olhos, desse jeito você não chegará a lugar nenhum. Sem se darem conta de que talvez esse é o seu jeito de lidar com a vida, depois de ter sido ferido em seu coração diversas vezes. Em momentos onde você confiou nas pessoas erradas e se abriu com quem não deveria se abrir. Ou quem sabe, com frequência, você ouve o contrário. Às vezes você escuta as pessoas dizendo: você gosta muito de aparecer, parece que quer ser o centro das atenções o tempo inteiro. Você só vive de autoafirmação, ninguém gosta da sua companhia por isso. As pessoas muitas vezes dizem isso
sem se darem conta de que talvez, por uma boa parte da sua vida, você tenha se sentido excluído ou excluída, e que luta todos os dias contra o pensamento de que ninguém gosta ou de que ninguém se importa com você. Percebe? Muitos só conseguem ver as cicatrizes, mas não conseguem enxergar as feridas que um dia estiveram ali. Mas hoje eu quero te dizer que o que importa de fato não é o que veem em você ou o que pensam de você quando te veem, mas o que importa é o que realmente está dentro. E o que importa é quem você é de verdade. Você já passou por altos, tão altos que pareciam até sonhos se tornando realidade. Mas também já experimentou baixos, tão profundos, que doíam como o inferno, que te colocaram num lugar tão sombrio dentro de si que nem mesmo você conhecia e sabia que existia aí dentro. Você sabe exatamente pelo que você passou e não precisa provar nada para ninguém. Mas também não pode se esquecer de quem você é e pelo que você passou. E às vezes, você precisa, na realidade, provar para si mesmo que você é forte, que você consegue e que você vai muito além das suas cicatrizes. Seja você mesmo, pois há muita beleza em sua existência, mesmo que também exista muita dor e muita solidão. Olhando com carinho, você consegue enxergar as pessoas que te amam e que te aceitam. E pelo olhar delas, talvez você consiga enxergar aquilo que brilha em você, aquilo que todos te dizem, mas que você mesmo às vezes não percebe ou esquece de perceber. Abra seu coração e seus olhos para que você consiga se enxergar, além das suas cicatrizes também, pois elas podem até fazer parte de você, mas de forma alguma elas definem quem você é por inteiro. Cortando o mal pela raiz. A vida é feita de escolhas. E existem algumas escolhas que ou nós fazemos de uma vez por todas, ou vamos ficar presos num ciclo que nunca terá fim. Um ciclo que só nos fará piorar cada vez mais. Se você está me ouvindo agora e tem buscado por essa vida mais equilibrada, deixa aqui nos comentários essa frase. Tudo vai mudar. Escreva isso. Tudo vai mudar. Se você sabe que através de pequenas mudanças em sua vida, um dia você conseguirá viver grandes mudanças. Como é difícil cortar certos hábitos, certas conversas, certas dependências e certos relacionamentos. Existe uma série de coisas que nos impedem de cortar algumas coisas da nossa vida. Mas uma das que mais mexem com a gente é a preocupação com o que os outros vão pensar. Existem pessoas que, inclusive, se mantêm em um ciclo de amizade extremamente tóxica só para não ter o desgaste das pessoas se questionando do porquê dela ter se afastado. Eu entendo, finalizar certas coisas causa um desconforto, uma ansiedade e até uma aflição, pois um dia você tem tudo ali certo, concreto, firme, bem na sua frente. Mas ao finalizar tudo, você terá que recomeçar do zero. E isso assusta. Muitas vezes preferimos ficar em uma situação extremamente agoniante e sufocante, que mesmo sendo muito difícil para nós, não deixa de ser confortável, por ser uma zona conhecida, ou seja, por ser uma zona de conforto. Passamos a vida inteira tentando evitar o ato de sair da nossa zona de conforto. Mas é fora dela que a vida realmente acontece.
É fora dela que você consegue respirar profundamente o ar ao seu redor, ao invés de respirar o ar de cobrança que tentam jogar em cima de você. É somente fora da zona de conforto que você se livra do medo de desapontar as pessoas e descumprir com as expectativas que elas têm sobre você. Hoje eu quero que você olhe para dentro de si e enxergue tudo aquilo que te faz ser quem você é. E que você entenda, você não pode ser o que querem que você seja o tempo inteiro, pois cada um quer que você seja uma coisa e você é um só. Mesmo tendo em si a capacidade de ser muitas versões de você mesmo. Por exemplo, você consegue ser sério quando é necessário, mas seus amigos íntimos conhecem o som da sua risada mais escandalosa. Somos capazes de nos adaptar às situações, como quando precisamos ser mais atentos em nosso trabalho, pois ele é que nos dá o sustento, mesmo que a nossa cabeça seja um turbilhão de coisas. Mas infelizmente também conseguimos nos adaptar a sermos tratados mal, a dependermos da aprovação dos outros e termos medo do que o outro pensa a nosso respeito e sobre as nossas escolhas. Nos acostumamos a pedir desculpa por sermos quem somos, só porque não correspondemos aos desejos e às expectativas das outras pessoas. E chega um momento em que você precisa cortar isso da sua vida. Chega disso. Chega de viver na sombra obscura da dependência dos outros para tudo. Chega de viver se arrastando atrás da aprovação e da aceitação. E chega de uma vez por todas de correr atrás do vento, por estar vivendo sonhos que nem são seus e nem são os que você tem para a sua própria vida. Eu não estou dizendo para você ignorar os conselhos que te dão, as palavras de sabedoria que são lançadas a você, de forma alguma. Absorva tudo isso, guarde tudo isso em seu coração e transforme essas coisas em atitudes que vão te tornar uma pessoa melhor. Porém, se um desses conselhos estiver envolto em desprezo, em maldade e descaso com você e com quem você é por dentro, faça um favor a si mesmo. Ignore-o por completo. Deixe que ele entre por um ouvido e saia pelo outro. Só você sabe o longo caminho que percorreu para chegar até aqui. E você não pode deixar que alguém que sequer te conhece direito ou teve o interesse de te conhecer, tente te parar agora. Chega disso. Basta. Que comece um novo ciclo em sua vida. A simplicidade da vida ou a complexidade da vida. Algumas pessoas dizem assim: a vida é simples, nós é que a complicamos. Outros falam: a vida é complexa, nós temos que simplificá-la. A verdade é que a vida, na minha opinião, de maneira geral, é muito simples. Só que em alguns momentos ela se complica. Acordar de manhã, tomar um café, trabalhar, sair de casa para resolver algumas coisas, ir ao mercado, ver pessoas, ir a lugares, descansar à noite, estar com as pessoas que amamos, são coisas simples. Só que no meio dessa simplicidade podem ocorrer situações confusas, intrigantes, desafiadoras, situações com as quais a gente não quer lidar, verdades que a gente não quer enxergar ou reconhecer. Lidar, por exemplo, com uma doença, com a perda de alguém,
com o abandono, a escassez, não ser aceito ou compreendido por aqueles que amamos. Tudo isso é muito complexo e doloroso. Mas essas situações não podem apagar a beleza da vida. O brilho da manhã que o sol traz consigo todos os dias. Às vezes, quando eu estou viajando, eu olho para alguma casinha no meio de uma montanha, longe de tudo, do asfalto, do comércio, dos shoppings, longe das grandes cidades, só aquela luzinha no meio do nada. E pela intensidade da luz, dá para perceber que é uma luz de vela ou de uma lamparina. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa, será que essa família que mora aí nessa casa é feliz? Será que o estilo de vida que eles levam ali, sem nenhum acesso a todo aparato tecnológico do qual nós nos cercamos, sem internet, sem rede social, será que eles conseguem ser felizes? E aí uma voz, que pode ser a voz da minha própria consciência ou a voz do Espírito Santo, ecoa dentro da minha mente e responde: eles são mais felizes e realizados do que você. Essa quietude faz bem para a alma. E aí eu me lembro dos versos daquela canção. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Parece que quanto mais nos cercamos de tecnologia, de comidas industrializadas, quanto mais nos tornamos consumistas, mais infelizes nos tornamos. E a impressão que temos é que um grande vazio vai sendo criado dentro de nós. A vida é muito curta, ela passa muito rápido. E hoje eu ouvi algo que me trouxe uma reflexão. Você sabia que os seus bisnetos, se é que você vai chegar a tê-los, não vão nem saber o seu nome? Você tem um tempo estabelecido aqui na Terra para se tornar alguém importante e querido na vida das pessoas. Esse tempo raramente chega a 100 anos. Em média, ele vai ser de uns 80 anos. Quem veio antes de você, seus pais, seus avós, tios, alguns primos, seus familiares em geral, e algumas poucas pessoas fora desse círculo vão se lembrar de você. E quem vem depois de você, seus filhos, netos, bem como alguns poucos amigos e amigas e outras pessoas que você vai conhecer, que vão passar pela sua vida, também vão saber quem você foi e vão se lembrar de você durante algum tempo. Mas de acordo com o grau de envolvimento que essas pessoas tinham, a maioria vai simplesmente se esquecer do dia que você nasceu e do dia que você morreu. E também não vão se lembrar das suas palavras, da sua presença, dos seus feitos. Raras são as pessoas que têm o seu nome lembrado nos próximos séculos. Geralmente são aquelas que deixaram algum legado relevante para a humanidade. Salomão escreveu no capítulo 1 do livro de Eclesiastes o seguinte: não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. É muito interessante observarmos os animais e perceber que eles parecem bem satisfeitos apenas em serem eles mesmos. Eles não têm metas, propósitos, objetivos.
se ocupam em comer e dormir. Nós, seres humanos, estamos sempre procurando meios de sermos mais do que nós somos. Ou muitas vezes queremos até ser outras pessoas. Examinamos a nossa alma em busca de um sentido para a vida. Compramos coisas pensando no nosso prazer. Tentamos de tudo. E as áreas comuns onde nós tentamos nos satisfazer são sempre as mesmas: dinheiro, conhecimento, sexo, poder, aventura. Não necessariamente nessa ordem. A gente faz várias coisas nesse sentido, mas nada parece nos satisfazer. Salomão foi rei, foi um homem fabulosamente rico para os padrões da sua época, um homem extremamente sábio e que teve muitas mulheres, mas foi um homem que reconheceu como foi pequeno o seu sucesso quando ele viu a morte se aproximar. O meu conselho de hoje, diante dessa reflexão, é o seguinte: simplifique mais a sua vida. Aproveite cada momento. Mesmo que a sua vida seja marcada pela complexidade, tire um pouco os olhos do que é complexo, do que é difícil de ser compreendido por você e pelos outros, e coloque os seus olhos no que é simples e belo. No sorriso de uma criança, na preciosidade que é estar na presença de alguém que você ama. Um dia a gente vai se despedir de todos, sabia? Valorize a vida em si, porque ela em si é uma dádiva de Deus. Seja grato pela sua saúde, pela sua visão, pelos seus joelhos, se você ainda consegue se firmar neles, pelo funcionamento do seu corpo, da sua mente, da sua capacidade de raciocinar, de elaborar ideias. Seja grato pelo funcionamento do seu coração. Agradeça pela sua capacidade de ouvir e de entender essa reflexão até aqui, porque a maioria das pessoas não tiveram e nem terão essa oportunidade ou essa paciência. E para encerrar, eu quero dizer que viver vale a pena. Por mais que a gente saiba que tudo isso vai passar, vai ser breve, enquanto estivermos aqui, vamos viver intensamente. Eu termino com um diálogo que eu vi em uma charge do Snoopy e do Charlie Brown. Eu desconheço a autoria, mas eles tinham um diálogo que era assim. O Charlie Brown fala para o Snoopy: um dia nós vamos morrer, Snoopy. E o Snoopy responde: sim, mas todos os outros dias nós vamos viver. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.